inflação anual de um país decresceu no período de 7 anos. Esse fenômeno pode ser representado por uma função exponencial do tipo f de x igual a c vezes a elevado a x, conforme o gráfico ao lado. Determine a taxa de inflação desse país no 4º ano de declínio. Então, nota que aqui o valor do x é a quantidade de anos e o valor do y me dá a taxa de inflação. Então, o que eu quero saber é quem é esse cara aqui, o valor do y, cujo x é 4. É o meu objetivo nessa questão. Para isso, eu preciso ter essa lei de formação aqui. Porque eu tenho que substituir o x por 4, mas se eu substituir o x por 4 do jeito que está agora, vai ficar c vezes a elevado a 4. Sem saber os valores de c e a, eu não consigo descobrir qual é essa taxa de inflação. Então, o primeiro passo é eu calcular os valores de c e de a. E como que eu posso fazer isso? Olhando para os pontos que já são fornecidos no gráfico. Aqui a gente tem que, quando x é 0, o y é 960%, eu vou usar aqui 960 e eu sei que o y que eu encontrar, eu vou ter que colocar um sinal de porcento para saber a taxa de inflação. E quando x é 7, o y dá 7,5%, que é a minha taxa de inflação. Eu vou substituir esses dois pontos conhecidos no gráfico nessa lei de formação. E aí eu vou ter um sistema e vou poder calcular os valores de A e C. Primeiro eu vou substituir esse ponto daqui, porque quando eu elevo uma potência a zero, eu sei que eu já vou ter um resultado interessante. Olha só, eu vou trocar aqui o x por zero, c vezes a elevado a zero é igual ao f de x, que é o y. Quando x é zero, o y é 960. Só que quanto que é a elevado a zero? 1. Se a elevado a zero vai dar 1, eu vou ter c vezes 1 igual a 960. Então, quem é c? 960. Já achei o valor do c. Agora, para achar o valor do a, eu vou precisar do outro ponto. Quando eu trocar o x por 7, o y vai ter que dar 7,5. Então, eu vou ter c, que é 960, vezes a, que eu quero descobrir, elevado a 7, tem que dar o meu y, que é 7,5. Então, eu vou ter a elevado a 7 igual a 7,5 dividido por 960. E eu tenho que arrumar isso para poder descobrir quem é o meu A. Então, A elevado a 7 é igual. Um jeito interessante de eu arrumar isso, para eu deixar de ter essa vírgula, é multiplicar por 2 em cima e embaixo primeiro, porque o dobro de 7,5 é 15. Então, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu vou ter em cima 7,5 vezes 2, que dá 15. Embaixo, 960 vezes 2, que dá 1920. Agora, eu vou tentar simplificar isso um pouco mais. Uma maneira interessante seria a gente multiplicar de novo por 2 em cima e embaixo, porque aí aqui em cima vai ficar terminando em zero. E aí a gente vai poder simplificar com o zero de baixo, né? Porque o dobro de 15 é 30. Então, a gente vai ter que a elevado a 7 é igual a 30 sobre o dobro de 1920, vai ficar 3.840. Aí eu posso dividir por 10 em cima e embaixo para cancelar o zero. E aí basta que eu divida por 3 em cima e embaixo, que eu já vou ter a minha fração bem simplificada. Então, eu vou ter a elevado a 7 igual 3 dividido por 3 dá 1. 384 dividido por 3 vai dar 128. E eu sei que 128, se eu fatorar, é 2 elevado a 7. Eu sei de cabeça, se você não souber, basta que você fatore. E aí, quem é o meu A, então? Se eu sei que A elevado a 7, 1 é a mesma coisa que 1 elevado a 7. Então, eu posso dizer que isso é 1 meio elevado a 7, é porque meu A é 1 meio. Então, eu já sei que o A é meio. Se o A é meio, a minha lei da função é f de x igual a
C, que é 960, vezes A, que é 1/2, elevado a x. Então, agora eu posso calcular tranquilamente a taxa de inflação no quarto ano de declínio. Basta que eu substitua o x por 4. E aí eu vou ter 960 vezes 1/2 elevado a 4. Ou seja, eu vou ter 960 vezes 1 sobre 2 a quarta, que é 16. Então, eu vou ter que dividir, né? 960 por 16. E isso vai dar... Dá para dividir aqui por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 480 dividido por 8, que dá 60. Ou seja, a taxa de inflação é de 60%.